A celulose vem sendo um grande vilão para os fabricantes de papel tixo em 2021. No Talk Tixo de hoje, nós vamos conversar com Marina Faleiros, que é gerente editorial da Fast Markets RISE para a América Latina, e entender como funciona o FOEX, o índice que é utilizado para o preço da celulose, e tentar saber quais são os rumos dos preços para os próximos meses. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Tixo Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tixo. Marina, queria te agradecer pelo bate-papo de hoje aqui no Talk Tixo. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, Marina, bacana. Marina, eu queria começar te perguntando como é que você enxerga o ano aí de 2021 para os produtores de tixo que dependem, né, da compra da celulose e das aparas, né? Como é que, quais estão sendo os maiores desafios aí do nosso mercado de tixo hoje? Acho que, antes de tudo, eu posso dizer que não necessariamente a celulose é o vilão, né? Porque tudo depende da perspectiva e do ponto de vista. Para os produtores, por exemplo, do Brasil, que estão podendo vender a celulose a um preço maior, depois da baixa histórica, né, que ocorreu de preços ao longo do último ano, está sendo um ano de recuperar um pouco as margens, e ainda com esse dólar tão depreciado, foi bem positivo para eles, enquanto para os compradores de matéria-prima aqui no Brasil, eles tiveram, eu falo, um duplo pedágio, né? Que foi tanto o preço da celulose subindo, quanto a depreciação do dólar, que em alguns meses fez com que o preço subisse, assim, num movimento muito forte, e muito mais até do que esperado, porque aí a gente conta com esse fator que é incontrolável, que é o câmbio, né? Ele depende de muitas outras variáveis. Mas, resumindo, a gente veio de um ano em que a celulose estava no seu preço mínimo, então os produtores de tixo que aproveitaram bem esse momento, acho que tiveram margens muito positivas, ao mesmo tempo que a pandemia fez com que o consumo de tixo naquele comecinho fosse muito forte. Então, era um cenário que foi também muito positivo para esses produtores, né? E os que acompanham os mercados globais, não apenas o que está acontecendo aqui no seu mercado regional, provavelmente foram percebendo que algumas coisas foram mudando ao longo do tempo, os mercados foram reabrindo, reagindo, o tixo mesmo sofreu com o away from home, mas at home foi um mercado que se beneficiou bastante, é um mercado que consome mais tixo, que são produtos que têm camada ou folha tripla, né? E utilizam mais celulose. Mas quem estava atento ao mercado estava percebendo que as coisas estavam mudando. Por exemplo, muitas fábricas não fizeram as paradas como planejadas ano passado, isso foi tirando o volume do mercado, assim como os compradores também pararam de comprar ao longo, principalmente no início da pandemia, porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. O que aconteceu foi um desabastecimento muito forte de toda a cadeia global, tanto dos produtores que talvez aumentaram até um pouco períodos de paradas ou adiaram, porque ninguém sabia, então você foi comendo mais estoque, às vezes, do que necessário, para se preservar. E os compradores também. Porém, quando o mundo voltou, em alguns mercados, principalmente na China, a cadeia estava toda esvaziada. E aí isso fez com que a demanda por celulose se tornasse muito mais forte do que a oferta possível naquele momento. E essa é uma commodity, ela vai funcionar puramente por oferta e demanda. Esse é o fundamento de mercado que rege a celulose. Então, a gente viu os preços subindo na China, e isso automaticamente vai se refletindo em outros mercados, mesmo que eles não estivessem tão fortes quanto a China. Por exemplo, a Europa estava mais lenta no início do ano. Mas a gente tem que lembrar que é um mercado global. Então, o preço ele não vai funcionar só para um continente, ele automaticamente vai sempre se convergir. Então, quando o preço sobe muito na China, é esperado que isso também ocorra em outros mercados. Senão, um grande produtor vai querer só vender para a China, se for mais rentável. E quando a gente olha os preços da Europa, que aparentemente muita gente diz, os preços na Europa são maiores, ou nos Estados Unidos, que a gente vê os preços lista muito diferentes. Mas isso são questões assim, de metodologias de como você fala daquele preço. Esses preços, quando a gente fala um preço líquido, depois dos descontos e muitas outras questões, eles tendem a ser próximos. E é por isso que existe essa convergência nesse
nesses índices, né? Então, a gente viu que o preço subiu e na Europa foi sendo aplicado novos aumentos, inclusive tem um que está sendo refletido agora em julho, né, que foi o último, e eu acho que mais para frente eu posso explicar um pouquinho melhor como que funciona isso e por que a gente vê, às vezes, um preço sendo anunciado e só nas semanas seguintes eles realmente aparecendo, né, nos índices. Legal, Marina, bacana. E como é que estão os preços agora de celulose, né? O que a gente pode esperar para os próximos meses? Será que a gente chegou no topo? Eu acho que conforme eu tenho reportes assim, como jornalista, né? Eu olho o mercado olhando para o presente, eu não falo do futuro. A gente tem uma equipe econômica que faz essas análises e pode dar uma previsão de curto prazo, longo prazo sobre a celulose, mas eu posso fazer a análise do que a gente viu acontecendo. Os preços eles atingiram os seus máximos históricos em todas as regiões e agora na China houve uma reversão de tendência por alguns fatores. O preço no papel na China começou a cair um pouco, eles têm muita dificuldade logística para exportar papel, então a China servia muito o mercado mundial de papel, consumia essa celulose, está tendo dificuldade por toda a crise, né, nos containers e logística mundial. E julho é geralmente o mês muito fraco, né, de sazonalmente falando, o verão nesses países, estou falando tanto de Ásia quanto Europa, sazonalmente é um período mais fraco mesmo de demanda. Eu já era esperado que houvesse, sempre há, né, tentativa de negociação. E o preço ficou estável na China por um certo período. E como eu falo com todas as fontes, tanto compradores quanto vendedores, eu não represento nenhum lado aqui nesse caso, a gente sempre olha, é uma parte da nossa metodologia, eu estou olhando tanto quem compra quanto quem vende. Já era esperado que sempre quando o preço fica estável muito tempo, ele tem que pender para algum lado, ou para cima ou para baixo. E aí na China começaram os compradores já a questionar todos aqueles últimos aumentos e é normal você tentar chegar num novo ponto de equilíbrio. E é isso que está acontecendo no momento. Na Europa, está acontecendo ao contrário. A gente está vendo a implementação do último anúncio. Porque acho que talvez o mercado brasileiro não entenda muito bem como funciona. Mas as negociações de celulose na Europa, assim, o preço é anunciado como vai ter um aumento de $100 em 1º de julho. Não significa que a partir de 1º de julho isso já vai estar entrando no mercado europeu e impactando o FOEX. Não. As negociações de celulose na Europa, a boa parte delas são fechadas nos últimos dias do mês. Então, quando ainda não impactou o FOEX, que é o da última semana, né, que geralmente é o que vai reger os contratos aqui no Brasil, que a gente fala, né, é o FOEX da última terça-feira do mês anterior. Esse é o preço que vale aqui para o Brasil. Só que por exemplo, esse último anúncio, ele está sendo aplicado e realmente repassado ao mercado agora, porque eles fecharam realmente as compras na última semana de junho. Então, em julho, agora é que você está sentindo isso aparecer no índice, que é quando aquela celulose mais cara efetivamente está entrando na Europa. Tá. E aí é uma questão de metodologia, né? Por que a gente, no Brasil, utiliza o FOEX da Europa? Isso que eu ia te perguntar agora, né? Por que a gente utiliza? Queria que você explicasse isso aí para a gente um pouquinho. Isso foi uma convenção feita pelo mercado, não foi feita pela Fast Markets RISE, na época só RISE, né? Porque a gente foi comprado há alguns anos, por isso que o nosso nome mudou também. Isso foi uma convenção criada pelo mercado, justamente porque o preço da Europa sempre foi o melhor preço. Antes a Europa era o centro, né, de atenções para o produtor de celulose. Isso está se convergindo muito para a China. Não sei se no futuro isso causará alguma mudança de metodologia de como se reajusta preços aqui no Brasil. Mas foi uma metodologia acordada entre os produtores e compradores no passado, há muitos anos, e vem seguindo isso desde então. Realmente não tem uma explicação da nossa parte porque isso aconteceu, foi uma decisão de mercado. Até isso explica um pouco o nosso trabalho. A gente faz o índice ouvindo sempre compradores e vendedores. E a gente tem uma metodologia muito específica, cheia de compliance e regras, porque esse tipo de índice, ele é utilizado em contratos, pode no futuro, por exemplo, ser usado em bolsa de valores,
se houver alguma negociação, por exemplo, pode querer se basear num ajuste diário, utilizando diário não, semanal, por exemplo, se for utilizar o FOEX, um índice nosso. Então, a gente tem uma série de regras que a gente tem que cumprir. Então, a gente não está passando o preço do produtor, não existe isso. A gente está passando o preço que as duas partes acordaram e foi válido para aquele momento. E no Brasil, existiu esse acordo de que, assim, até para dar uma previsão para o mercado brasileiro do que vai acontecer, vamos combinar. O nosso preço de celulose vai ser sempre o FOEX da última semana do mês anterior. E o câmbio? A gente tem o câmbio aqui, a negociação no Brasil vai ser feita em reais. O câmbio vai ser a média do mês anterior. Isso é o que rege a grande maioria dos contratos até hoje no Brasil. E é por isso que a gente vê o produtor de tixo pagando o preço da Europa. Só que não existe produtor que está pagando aquele preço cheio. Existem descontos que são os praticados no mercado brasileiro. Em média, assim, nos últimos anos tem sido 25%, 26%, isso varia um pouco. Então, assim, do preço do FOEX, 25%. Do preço do FOEX, sim. Então, assim, existem várias formas de você trabalhar com esse índice. E só explicando, assim, não é o produtor que determina. Muito pelo contrário. Você tem que falar com os dois lados, senão o nosso índice, por compliance, ele não é nem aprovado por nenhuma regulamentação se a gente não tiver os dois lados, um mínimo de fontes sempre ouvidas. Então, é um processo muito rígido. A América Latina também é baseada no preço da Europa, Marina? A América Latina está mudando um pouco. Muitos contratos ainda seguem a mesma fórmula do Brasil, porém já tem muitos contratos seguindo o preço da China, porque esses mercados estão sendo considerados um pouco como mercados spot. Até por dificuldades logísticas, às vezes, por exemplo, para o produtor brasileiro, para ele acessar a Colômbia, o Pacífico, é um pouco mais complicado. Então, ele acaba considerando isso um preço mais spot. Isso acaba seguindo o mercado chinês. A gente tem visto mais movimentações mais rápidas, né, acontecendo, por exemplo, no preço para a América Latina do que do Brasil. Eles acabaram descolando. E eles continuam utilizando os nossos índices, por exemplo, na China. Só até para o mercado entender, a FOEX é uma empresa finlandesa que faz parte agora do grupo que a RISI faz parte, que é Fast Markets, que é uma líder global em índices de commodities. A gente também tem índices na área de metais, agora a gente está entrando no mercado de agronegócios. Então, existe toda uma forma, uma metodologia de se fazer esse índice. Isso é utilizado por grandes empresas de vários grandes mercados do mundo todo. Não é um trabalho nem leviano e nem assim feito de qualquer maneira. Não, existe uma metodologia, a gente passa por treinamentos. E até para eu poder publicar um preço, isso é revisado por 2 outros editores, e um deles necessariamente tem que estar fora do meu mercado. Justamente porque ele faz uma leitura e vê se não tem nada ali estranho do que você publicou, do que você ouviu do mercado e não está condizendo com o preço. Então, existe uma metodologia muito rígida. Então, assim... Você falou, desculpa, com relação aos outros índices, né? Mas existe algum outro índice para acompanhar o nosso mercado também ou não? Sim, existem vários. É por isso que, assim, eu falo que o FOEX, ele é a ponta do iceberg. Tá. Primeiro que ele é um índice que se você só recebe esse índice, você não está sabendo nada sobre o mercado. Você só vai estar sabendo se você vai pagar mais caro ou mais barato. Mas você não sabe por que você vai pagar mais caro ou se a tendência é que nos próximas semanas ele suba ou não. A gente tem vários índices. Tem os índices que a própria RISI publica, por exemplo, no mercado norte-americano, que ele também rege uma série de contratos. A gente tem índices na China, Ásia, índice de preços domésticos na China. Então, assim, é um mundo de índices, na verdade, para qualquer necessidade que aquela empresa tenha, tanto de compra quanto de venda, ela pode se basear nisso para fechar seus contratos. E por que as empresas querem isso? Porque o comprador, até também por compliance, necessidade dele ter uma inteligência naquela compra, uma inteligência de mercado, a gente diz, ele não pode estar simplesmente aceitando um preço que chega para ele pronto, né, de um produtor. Ele precisa entender se aquilo realmente é factível no mercado. E nada mais fácil do que você ter um índice para saber que você está tomando a melhor decisão e você não está pagando talvez mais caro do que você deveria naquele momento. E o índice, ele é feito
dessa conversa nossa com o mercado. Então, eu estou em contato constante. Então, eu sei se tem fábrica parando, se tem, às vezes, uma parada não programada acontecendo, uma greve em tal país. Então, assim, a gente tem um acompanhamento de notícias, né? Como se fosse um portal, eu falo que é uma Bloomberg do setor, né? Papel e celulose. Tudo que você precisar saber sobre o que está acontecendo no setor, você está vendo ali. E você pode tomar uma decisão antecipada, muitas vezes. Porque o índice, como eu disse, ele é só uma pontinha que você não tem controle ainda sobre a informação. Você não está no fluxo da informação, você só recebeu ela. Legal. Então, é muito diferente de você acompanhar o mercado profundamente e saber o que está acontecendo e quais os principais impactos que podem acontecer. Às vezes, não só de curto prazo, mas de longo. Legal. Porque a gente também acompanha, por exemplo, agora a gente tem muitos projetos de celulose para startar, né, na região. A gente tem a Bracell, uma linha muito grande, tem o projeto Mapa no Chile, estou falando só de América Latina, né? Fora tem mais coisas. A gente tem o PM no Uruguai, um produtor de tixo, por mais que ele seja pequeno, por exemplo, mas ele só tem o FOEX, ele não está acompanhando se teve atraso em algum desses projetos, se a Bracell pretende fornecer só celulose craft de eucalipto ou de solving pulp, que é uma fábrica flexível, né? Uhum. Então, assim, tem vários detalhes que, às vezes, você não tem um time grande de inteligência de mercado, mas que ao acompanhar esse nível de informação, você já tem a informação muito, muito bem colocada para você. É por isso que é interessante a empresa ser assinante, né? Não só simplesmente por receber o índice do FOEX, né? E que nem todo mundo fala, mas o FOEX eu tenho, todo mundo passa, né? Sim. Não, e o FOEX todo mundo passa porque é uma informação que é muito utilizada mesmo nos contratos. Só que quando você só recebe esse índice do seu vendedor, você acaba que ficando só recebendo a informação que pode ser vantajosa para ele, né? Às vezes você não está vendo que, por exemplo, na China agora o mercado futuro tá virando, então isso pode ter um impacto nas próximas semanas. Às vezes, se você tem uma capacidade de giro para segurar um pouco sua compra, você segura agora. Tem outras plantas para startar, então que impacto isso pode gerar em volume? Será que eu posso fechar meu contrato para o ano que vem com um desconto maior, porque talvez vai ter mais volume no mercado? Então, tudo isso é uma fonte de ajuda. E uma coisa que eu até não mencionei, mas a gente faz também, a gente faz preço de aparas também. Tanto as aparas brancas quanto marrons. Uhum. E isso acaba tendo uma convergência muito grande com o mercado de tixo, né? A apara branca, por exemplo. A gente não tem oferta de apara branca, por isso que, além do preço estar subindo por causa da celulose, mas também não tem oferta. E a gente acompanha isso tudo mensalmente. Então, existe, assim, uma gama gigantesca de informação, de qualidade que você pode ter. E como eu gosto de ressaltar, uma informação independente. Você não está sendo simplesmente informado por um produtor que tem interesse sempre, talvez, de fazer um preço maior. Você precisa também olhar o outro lado e saber todas as variáveis que podem afetar aquela commodity. Legal, bacana, Marina, muito legal mesmo. Marina, o Congresso Anual da RISE, né, acontece todo mês de agosto. Nós estamos falando aí que já está quase lá, estamos chegando em agosto. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que vai ser o congresso desse ano. Sim. Infelizmente, a gente vai continuar tendo um congresso online, né? Porque a situação no Brasil ainda não permite que a gente se encontre pessoalmente. Mas é um evento que reúne, assim, eu falo, um resumo, como eu digo, de tudo que a gente faz o ano inteiro com os índices e com os nossos forecasts. Porque os nossos economistas, os principais economistas, eles dão palestras nesse evento apresentando toda a previsão deles de curto prazo, que a gente chama de 2 anos. Então, se você quer ter uma ideia do que vai acontecer com a celulose nos próximos 2 anos, nesse congresso você vai ficar sabendo e vai ter a oportunidade de discutir com seus pares. É claro que de uma forma virtual um pouco mais restrito isso, né? Mas você pode fazer perguntas e a gente sempre tem muitos executivos do setor participando. A gente tem um painel de CEOs que sempre reúne os principais líderes da região, então ajuda você ter uma ideia do que eles estão enxergando sobre esse momento, os desafios, os planos. E nesse ano uma diferença é que a gente acabou separando esse painel de CEOs em 2. Um com as empresas de celulose ou de mercado aberto, que a Klabin acabou entrando nesse painel, porque eles também estão tanto em embalagem quanto
celulose, mas é uma empresa de mercado aberto, de capital aberto, a gente resolveu juntar eles nesse painel. E um painel específico de embalagem, que a gente sentia muita necessidade de falar com essas empresas, de ouvir também desses líderes, o que eles estão prevendo para esse mercado, que é um mercado que explodiu esse ano. Eu sei que não é o foco de vocês, mas que realmente embalagem, assim, eu falo, nessa onda da sustentabilidade, troca por produtos renováveis, e o e-commerce, e tudo que a pandemia gerou, eles realmente surfaram a onda. Surfaram na onda. E uma coisa bem interessante que a gente até preparou para vocês é que, para os ouvintes e leitores do Tissue Online, quem quiser participar do nosso congresso, a gente vai estar fornecendo um link com um desconto de 5%. Eu espero Legal. Que muitos fabricantes de tissue possam participar, porque talvez, se eles não ainda conhecem muito bem como funcionam os índices e o que a gente faz, pode ser uma porta de entrada para eles entenderem muito bem tudo que é conversado no mercado, tanto falando do mercado de commodity, da celulose, quanto outros detalhes que às vezes eles nem têm muita ideia. E eu acho que é uma forma até de dar esse pontapé inicial. E eu acho que trabalhar com a informação de uma forma muito profissionalizada e com essa gestão, com esse cuidado de olhar sempre os dois lados, é muito benéfico para todo comprador, para ele tomar a melhor decisão. E eu espero que muitos produtores de tissue possam participar também esse ano. Legal, Marina. Pô, show de bola. Eu vou estar participando. Eu vou estar lá. E bom, estamos sempre em parceria. E a gente vai ter o nosso principal economista de tissue, que é o Esco. Ele já veio para o Brasil várias vezes, acredito que muitos conhecem ele. Também vai fazer o panorama dele, né? Sempre mostrando o que tem de capacidade, como está a utilização, né, das fábricas, que esse ano estão sofrendo um pouquinho mais. Então é interessante saber o que está acontecendo com os novos projetos, tudo mais. Legal. Show de bola. Marina, eu queria te agradecer pelo bate-papo, pelo seu tempo. Eu acho que você conseguiu explanar para a gente aí um pouco mais, para a gente conseguir entender um pouco mais como é que funciona o FOEX, como é que funciona a RISE. Obrigado mesmo pelo bate-papo, viu? E muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que a gente se fale mais vezes. Legal, show de bola. Obrigado, Marina. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, um abraço. Tchau.